Opa, e aí, gente, tudo bem? Mais um Pode Contar Tudo dessa semana, dessa segunda-feira. E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Então, né? Então, começando mais esse Pode Contar Tudo de hoje. Inclusive, está trazendo aqui uma pessoa maravilhosa que vai estar falando vários assuntos sobre sua vida pessoal, profissional, né? E com certeza a gente vai fazer com que ele conta tudo aqui no Pode Contar Tudo. Eu gostaria aqui de registrar a presença da Claudemire, que está aqui no auxílio, né, aqui na parte técnica. Eu gostaria também de registrar aqui as nossas parceiras aqui que patrocinam o Pode Contar Tudo, que é o Webnet Internet. Para você que precisa de uma internet de altíssima qualidade, de suporte preciso na hora que você entrar em contato, pode entrar em contato com a Webnet Internet, que a galera, toda a equipe vai estar pronto para ajudar você. E também, junto comigo, também está o BitPoint. Para você que quer transformar a sua vida muito mais aconchegante e reunir a galera, vai lá no BitPoint, que lá tem um espaço maravilhoso para você praticar o seu esporte. Lembrando que esporte é vida. Pois é, gente, vamos estar aqui hoje falando, quero registrar aqui a presença do Denis. Denis, tudo bem? É Denis mesmo o nome? Denis. Põe esse nome do jogador, não é? É, do goleiro. Do goleiro, Denis? Isso. Será que foi isso que a sua mãe... Não. Pelo que ela fala, ela sempre quis colocar um nome pequeno. E aí foi um nome que ela achou bonito e colocou. Que aí não precisa nem colocar aquele apelido de Ju. Verdade. Aí fala Denis mesmo. Você é filho único? Sou. De parte de mãe, sim. Aí de parte de pai tenho mais irmãos. Você é daquele menino que na época, quando era bem pequeno, qualquer coisa, vou contar pra minha mãe. Não. Tu não teve o privilégio de ter briga com os irmãos, mas brigava... Até os 8 anos eu fui criado como filho único. Aí depois entrou na minha vida aí a Edna, a Dafne e a Thalita. E aí que são minhas irmãs do coração. E aí a gente foi criado junto. Ah, tá. Então você... como que era você, assim, quando era menino? Brigava muito? Jogava bola? O que fazia? Na verdade, eu fui sempre aquele menino... meio que padrão da geração anterior, né? Brincava muito, tanto na escola, quanto na rua, quanto nas escolinhas de treinamento. Sempre só entrava em casa na hora de dormir. Não era da época de celular, então não tinha, né? Não, eu peguei o celular no comecinho da adolescência ali, mas era aquele celular bem simplesinho, só com o joguinho da cobrinha. Antes era só na rua se esconde-esconde, jogar bola... Era o que a gente fazia. E como que é a mãe Girlene? Cara, ali foi uma mãe muito, muito batalhadora. Sempre me ajudou muito em relação a tudo. Sempre foi muito rígida. Filho de professor sofre. Tem que ser exemplo, né? Você não podia nem respirar errado. Se respirasse errado, já sabe. Só que ela é um exemplo até hoje, né? Ela é uma pessoa assim que ela é toda animada, mas na hora de falar sério, fala sério. Isso é o que meus alunos falam pra mim hoje. Que eu sou muito parecido com ela nesse sentido. Que tem a hora de brincar e tem a hora de falar sério. Na hora de brincar a gente vai, conta piada, brinca, faz o que tem que fazer, mas na hora de falar sério, tem que falar sério. Quando você começar a tomar suas decisões, ela sempre foi uma pessoa que te apoiou em tudo ou sempre tinha algumas restrições? Na verdade, ela sempre me apoiou muito. E ela sempre evitou se intrometer nas decisões. Ela sempre escutava meu ponto de vista, o que eu tinha pra falar. E aí ela falava, pensa bem, pensa com carinho e... toma a melhor decisão que tudo vai dar certo. Sempre foi dessa maneira. Uhum. Falando em decisão, né? Você tem formação em educação física. O que te levou a escolher essa profissão? Se inspirou em alguém? Alguma pessoa, em algum profissional? Na verdade, foi assim. Eu pratiquei futsal desde muito cedo. Futsal e futebol. E sempre tive aquele sonho de ser jogador. E aí, quando eu atingi aí de uns 15 para 16 anos, eu vi que eu já estava ficando velho para entrar na base de um time, alguma coisa do tipo, e que eu não conseguiria ser jogador. Aí foi onde eu pensei em fazer educação física e poder proporcionar para meus alunos tudo aquilo que eu não tive quando eu era pequeno. Você se considerava assim bom de bola?
Cara, considerava. Era aqueles fominhos que Era. toda. Eu, na hora de formar os times, um pra cá, outro pra lá, você sempre era o que chamava. Sim, sempre um dos primeiros a ser escolhido. Joguei até os 17 aqui em Ariponã, sempre na seleção do município. Tanto é que até hoje, quando a gente vai jogar pra fora, sempre participando. Mas jogando bola ou gandula? Não, jogando, né? Tem que ir jogando. Terceira idade. Não, ainda não. Brincadeira. Mas você joga até hoje. Até hoje. Quando tem campeonatos aí, tanto aqui no município, quanto quando tem regionais aí pra fora, a gente tá participando sempre aí. Então é bom de bola. Você tá sempre jogando na seleção aí da cidade. Então, você sempre morou em cidade pequena? Então... Antes de fazer a faculdade? Sim. Na realidade, eu não nasci aqui, né? Nasci em Petrolina, em Pernambuco, que é grande. Porém, eu vim muito pequeno para Ariponã. Então, eu considero que eu só fui morar em cidade grande para poder fazer a faculdade. Até então, eu só morei no interior. Como que foi essa vida sua na faculdade? Você foi para São Paulo? E aí, como foi lá? Você tinha algum apoio lá? Ou você foi o peito e a coragem? Então, quando eu formei no ensino médio, eu fui aprovado também na Unemate em Cáceres. Só que meu pai morava em Cubatão, que é uma cidade vizinha a Santos. Uhum. E aí eu tinha essa oportunidade de ou ir para Cáceres ou ir para Santos. E aí foi onde eu optei por ir para Santos, porque tinha meu pai lá e tudo mais. E aí essa época foi uma época bem difícil, porque igual acostumado aqui, você saía para ir para a escola 6h50 da manhã, 6h55 você tava no São Francisco. Aí você vai para Santos, que é para Cubatão no caso, que é do lado de Santos, e aí você tem que pegar 1h, 1h30 de ônibus, lotado todos os dias. Se a aula começava às 7h30, eu tinha que sair de casa 6, 6h30. Então eu acordava 5 horas da manhã para poder sair de casa às 6. E aí, no segundo ano de faculdade, meu pai se mudou para Curitiba e aí foi onde eu fui morar em Santos. Aí foi onde eu fui morar realmente sozinho. Caramba! E aí você tem que aprender tudo? Ou a Juliane já tinha ensinado você a cozinhar? Então, eu tive a sorte de ser criado com 4 mulheres em casa, né? Então, desde muito cedo, a gente sempre teve as nossas funções. Então, essa parte foi uma parte que eu dei até sorte, porque eu morava numa república que a gente dividia apartamento e aí tinha muitos dos caras lá que não sabiam cozinhar. E aí é onde eles pegavam e faziam a compra e eu cozinhava. Então, até era uma parte que eu economizava. Que te ajudava, né? Que me ajudava. Faz a mesma coisa de pagar pra você fazer. Sim. É bacana. Então, você se considera um cara organizado, ou não? Dentro do possível, sim. Dentro do possível, sim. Sei fazer tudo. E aí, então, tu terminou como foi lá, essa vida longe da mãe? Então, desde que eu fui embora estudar, eu nunca tive a pretensão de querer ficar morando em cidade grande. Nunca gostei. Eu fui já consciente que no dia que eu me formasse, no dia seguinte eu ia voltar. Então, foi bem sofrido porque era muito longe, né? E aí você pega os meus colegas da época de escola que foram estudar aqui no Mato Grosso, às vezes feriado prolongado, carnaval. Ia visitar a família. Vem visitar a família, ou a família vai. A minha mãe só conheceu onde eu morava na minha formatura. Ela nunca tinha ido lá. É você que vinha, no caso, eu também Isso, eu que vinha. Os 2 primeiros anos eu vim meio do ano e final do ano. Os 2 últimos anos eu vim só final do ano. Então eu ficava 10, 11 meses sem ver ela. Uhum. A gente sabe que independe do curso que você escolhe, vida acadêmica não é fácil, né? Não. Como que foi seus primeiros dias de aula? Como que foi esse contato com a academia? Então, a academia, a vida acadêmica no caso, né? Isso. Pra mim foi tudo muito novo. Até porque eu terminei o ensino médio, eu fiz 17 anos em setembro, em janeiro eu fui estudar. É bem jovem, né? Então, e aí como eu era muito jovem, pra mim era tudo muito novo. Eu demorei um pouquinho a me adaptar a toda uma realidade nova, a não conhecer absolutamente ninguém. Então, a minha sorte é que eu nunca tive muita dificuldade em fazer amizades e em conversar.
E aí foi tudo muito novo no início. A adaptação pior foi mais da questão na cidade grande mesmo. A questão da parte acadêmica não foi um grande problema, não. Mas teve pessoas que me ajudaram muito na faculdade. Aí na prática você bateu de letra, né, nas aulas práticas, porque você já tinha um conhecimento? Sim, as aulas práticas foi a parte mais tranquila. Agora, a parte teórica, principalmente da parte de funcionamento do corpo humano e tudo mais, fisiologia, cinesiologia. É que é a parte um pouco pra parte de medicina, né? Isso. A gente faz a anatomia básica, a medicina aprofunda muito mais, né? A gente faz a anatomia básica e depois da anatomia vem fisiologia geral, que é a fisiologia meio que, em resumo, ela faz você entender o funcionamento do corpo humano. Aí depois dela vem a fisiologia do exercício, que é o que o exercício altera no funcionamento do corpo humano. Aí depois vem a cinesiologia, que é o estudo do movimento do corpo humano. Aí vem bioquímica e por aí vai. É licenciatura? Eu fiz a licenciatura e o bacharel, os dois. O bacharel. Isso. Que é o bacharel mais parte científica mesmo, né? O bacharel, ele é mais pra parte de treinamento. E a licenciatura é mais pra parte educacional. Ah, então, mas deu pra conseguir fazer as duas formações numa só, ou não? Sim, é porque a minha turma foi a penúltima turma que a gente conseguia fazer assim ainda. Eu fiz a licenciatura 3 anos, e aí com mais 1 ano eu fiz o bacharel. Se eu quisesse ter parado no 3º ano, eu vinha só licenciado. Hoje, se você quiser fazer os dois juntos, você pode, mas a licenciatura são 4 anos e depois mais 1 ano o bacharel. Ou, dependendo da faculdade, até 2 anos. E a sua especialização, a sua pós, tu fez direcionada ao quê? Eu tenho uma pós-graduação em Educação Física Escolar. E agora eu tô fazendo mestrado em Tecnologias da Educação. A parte que eu trabalho, que eu mais atuo, que é a parte de treinamento, tanto o treinamento esportivo, que é o de futsal, quanto o treinamento de força, que é a musculação, eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação, mas só que esses cursos são cursos que eu acho que é mais difícil você fazer online. É mais importante o presencial. E aí eu fiz essa pós em Educação Física Escolar justamente porque é mais a parte teórica, né? Não tem tanta parte prática. O mestrado é para melhorar o salário ou você pretende dar aula em uma universidade? Não tenho pretensão de faculdade, não. É mais por conta do salário mesmo. É para dar uma melhorada, né? Sim, é por conta da elevação de nível. A gente não pode ser hipócrita de falar que não. É óbvio que todo conhecimento sempre é bem-vindo, mas só que tem esse diferencial aí que faz muita diferença para quem é efetivo, né? Quando ficava faltando uns 2 meses para tu fazer a formatura, e qual que era a sensação? Voltar para casa mesmo, porque já tava tudo escrito? Como que foi? Então, quando a gente tava no meio do curso, a gente ficava pensando, né? Não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de acabar. E quando viu que tava acabando, aí foi aquele sentimento de caramba, eu vou ter que ir. Porque assim, eu estagiei lá em Santos 2 anos em um projeto social na periferia lá de Santos. E aí, queira ou não, você tá com os meninos ali todo dia. Você se apega às crianças, né? E aí, tinha esse sentimento de ter que deixar as crianças, tinha esse sentimento de voltar e o medo de não se adaptar novamente. Tinha esse receio, né? Mas aí, graças a Deus, na época, a minha formatura foi em março. E aí, eu vim de férias em dezembro. Quando eu vim, o secretário de esporte na época era o Evandro, que hoje tá novamente. Aí ele me chamou pra ir lá na casa dele conversar. Aí ele falou, a gente tem um projeto aqui, tá sem professor, a gente quer fazer assim, assim, assado. Me explicou tudo certinho. E eu tinha proposta lá de Santos também, pra poder efetivar onde eu estagiava. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei pra ele que eu ia pensar. Só que aí o dia que eu saí de lá, cheguei em casa, conversei com a minha mãe. Aí a mãe, só pra variar, pensa bem, pensa bem. Aí Mas é tentador, não é? Aí eu peguei e pensei. Aí quando eu voltei pra Santos, daí eu decidi que ia voltar. Aí foi onde eu voltei pra cá. Mas apertou o coração deixar. Porque eu tava acostumado, já tinha um projeto lá. Sim, eu estagiei num projeto lá que é muito grande. É Setaporte o nome. É do Sindicato do Porto lá de Santos. E aí, o Sindicato do Porto, eles fazem uma ação social no município. E aí eles oferecem futebol, futsal, judô.
E aí eu atuei lá como estagiário por 2 anos. E aí foi onde eu tive a proposta para poder ser efetivado. E aí tava habituado. Foi o primeiro trabalho, né, na área. E aí dá aquele receio de você ir para outro lugar e acabar não dando certo, entre aspas. Eu sei que é a mãe de futebol, você deve ter ido lá na Vila Belmiro. Fui. Chegou a conhecer? Fui. Por coincidência, os meus patrões lá do projeto, eles são filhos do Abel Verônico, que foi um ponta esquerda que jogou com o Pelé. E ele era diretor da base do Santos na época. E aí a gente fazia visitas direcionadas lá, a gente foi vestiário, na beira do campo, tudo lá, conheci tudo lá, galeria de troféu. Chegou a visitar a Praia Grande? Que fica do ladinho. Sim. Lá é tudo colado, né, na realidade. Lá é Santos, aí o que divide Santos e São Vicente é uma avenida. Uhum. Aí depois de São Vicente é Praia Grande, que é um pouquinho mais distante, mas é tudo colado ali. É que as praias, falando em praia lá, que as praias não tem onda alta, né? Tudo onda baixinha. Tem o porto onde que traca os navios, coisa Sim. bonita na noite. Na verdade, a praia de Santos, ela é bonita a orla. A praia em si não é. Aí, quem vai com turista, normalmente procura Guarujá, Praia Grande. E aí, subindo pro litoral norte, é Maresias, que é onde é o Gabriel Medina. E aí, lá é onde tem mais onda, né? Verdade. E aí, chegando aqui em Ariponã, fazer o quê? Já foi direto trabalhar ou não? Sim, eu cheguei na semana, na outra eu tava trabalhando já. Ai, que bom. Então deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Aí, foi onde a gente iniciou o projeto Gol de Letra. Iniciamos o projeto em final de março, comecinho de abril de 2018. E aí começamos tanto com futsal quanto com futebol. Vamos falar sobre a importância da educação física nas escolas. Né? Deve existir uma ciência o porquê foi inserido a educação física nas escolas. O que você tem a dizer? Na realidade, hoje eu penso que dentro da escola a gente tem tido uma evolução, porém a gente ainda tem um direcionamento para poucas modalidades esportivas. Porque cada dia que passa, fica comprovado que é muito importante que você faça exercício físico, independente de qual seja. Ah, eu gosto de correr. Ah, eu gosto de jogar tal esporte. Não importa o que você gosta de fazer, o nosso corpo precisa estar em movimento. E quando isso é estimulado desde novo, a chance de você se identificar com algum esporte ou de você tomar gosto pela atividade física é maior. Eu acredito que essa é a principal função da educação física no contexto escolar. E não por desempenho, nem nada do tipo. Eu acho que você ensinar a criança que é importante ela fazer a prática de algum exercício físico é o principal. Qualquer curso acadêmico que a gente vai, a gente estuda muita teoria e a gente fica muito animado, principalmente quando começa a amar aquele curso que você escolheu, mas quando você vai colocar em prática, colocar, né, você dentro para a sala de aula, qual que é o desafio que você enfrentou, que você viu que realmente que a sua teoria ela vai ficar um pouquinho esperando? É aquela questão, né? Na teoria tudo é lindo. E quando eu trabalhei, por exemplo, quando eu voltei, eu sempre trabalhei na parte de treinamento, que era lá no ginásio. Quando a criança ela vai pro ginásio, ela já vai querendo fazer a prática. Quando eu entrei no contexto escolar, que foi em 2022, que eu nunca tinha dado aula em escola. Quando eu entrei na escola, que eu vi a diferença. Porque na teoria tudo é lindo. Na prática você chega, vamos fazer atividade X. A criança fala, não quero fazer. E aí, o que você vai fazer? Vai obrigar a criança a fazer? Aí você tem que buscar meios de convencer a criança que aquilo é legal, ou buscar a parte lúdica para a criança tentar fazer, porque senão não faz. Qual que é a estratégia que você usa referente aí à inclusão? Quando você depara com o aluno que tem as limitações, qual a estratégia que você usa para inserir ele, para aquela criança se sentir numa aula de educação física? Então, esse é um desafio muito grande. Até porque, como normalmente a gente não tem os melhores recursos, os melhores equipamentos, o principal é criatividade. O professor de educação física escolar, ele tem que ser criativo.
É óbvio que hoje o Google tá aí, internet para você pesquisar. Você pesquisa lá, sai infinitas opções de atividades. Mas o professor sempre tem que ter a criatividade para poder ele trazer aquela atividade para o contexto dele e conseguir incluir todo mundo. Uhum. A tecnologia hoje está presente em todos os momentos. De que forma a tecnologia está influenciando aí na educação física? A educação física, na verdade, por um lado, atrapalha as crianças. A gente vê cada dia mais tardio o desenvolvimento motor das crianças. Porque a coordenação motora fina, principalmente. Porque a criança tá o tempo todo na frente de uma tela, tá com o celular, ao invés de estar explorando. Porque esse explorar, essa brincadeira de ir pra terra, de ir pro quintal, ela é importante pro desenvolvimento motor da criança. E aí você chega na escola e você vai passar uma atividade para uma criança, por exemplo, e ela não consegue pular numa perna só. Ela não consegue saber o que é direita e esquerda. Ela não tem coordenação motora. Isso aí tudo a gente tem que trabalhar na escola para poder estimular o desenvolvimento dela. As escolas hoje elas estão preparadas ou falta alguma coisa referente à educação física para o professor se sentir à vontade e desenvolver todas as suas atividades, seja lá na esfera municipal, estadual? Então, na realidade, a cada ano que passa, eu vejo que o sistema em geral, que vem de cima para baixo, né? A gente é só o fim da linha, ele vem reduzindo essa responsabilidade da educação física no contexto escolar. Cada ano que passa, eu vejo que diminui uma aula de educação física, ou diminui a necessidade de professor de educação física. E aí, cada dia que passa vai diminuindo, até o ponto que eu acho que um dia vai deixar de existir na escola. Eu penso que vai. Não acho correto, eu acho que vai ser um tiro no pé fazer, mas eu acho que no futuro vai acabar acontecendo. Hoje você desenvolve várias atividades, mas você, como que você se cuida, como você se mantém o seu físico, como que você faz? Sim. Então, na realidade, essa é uma questão que pega bastante, porque às vezes você foca tanto em trabalhar, que você deixa de se cuidar. E aí foi até um ponto que chegou esse mês mesmo e eu decidi abrir mão de algumas coisas para poder começar a me cuidar mais. Porque às vezes você fica tanto naquela ânsia de querer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e você não consegue fazer. E aí você deixa de se cuidar. O que eu faço? Eu tenho um tempo livre, eu vou na academia, treino. Não tive o tempo livre, treino com meus alunos mais velhos. E vou levando dessa maneira. Porque eu sei que é importante se manter bem, né? E você, como personal, você já viu alguma pessoa, já ouviu alguma história que a pessoa mudou de vida fazendo atividade física? Com certeza, a gente escuta relatos. Essa eu acho que é a parte mais legal da academia. É você ouvir relatos de pessoas que, a partir do exercício físico, melhoraram o estilo de vida. Não só questão de autoestima, mas questão de saúde, questão de até lidar com a família. Igual eu vejo casos de mulheres, por exemplo, que tiveram filhos e aí deixaram de se cuidar e tudo mais. Aí vem a baixa estima, aí vem aquele início de depressão, aí começa a tomar remédio. E aí o médico manda ir pra academia e a pessoa vai por livre e espontânea pressão. E aí pega o hábito, começa a colocar aquilo dentro da rotina dela. Começa a se sentir melhor, começa a deixar de usar os remédios, começa a emagrecer, a autoestima volta. Isso aí são relatos que a gente sempre vê. Esse aluno, normalmente, é o aluno que nunca para de fazer academia. Aquela pessoa que vai só por estética o aluno que mais entra e sai da academia. É os que mais entram e saem. Os que são mais fiéis são os alunos que vão em busca de saúde. Lá na academia, o programa de treino, é igual para cada pessoa ou ela varia muito? Como é que é feito essa avaliação para montar esse programa de treino? Na realidade, a primeira coisa que você precisa saber do aluno é o objetivo dele, né? Um aluno que tem um objetivo estético e tudo mais, ele vai ter
um tipo de treinamento, porque é o objetivo dele. Agora, um aluno que tem um objetivo de saúde, de qualidade de vida, ele busca outro tipo de treinamento. E aí cabe a gente interpretar e escutar, por isso que tem a anamnese que a gente fala, que é um questionário que o aluno responde, ou você pode fazer conversando com ele também, sabendo quais são os objetivos dele, para poder montar o treinamento. Você, como empreendedor já na área fitness, como que você faz para você estar atualizado com as tendências fitness? Aí é onde entra a tecnologia. A tecnologia auxilia muito nessa parte hoje. Você consegue ver o que os grandes centros estão fazendo, o que grandes profissionais estão dizendo, e a gente sempre tem que buscar melhorar. Fazer cursos, seja online ou presencial. Por exemplo, eu pratico academia já faz um bom tempo, assim. Eu observo que, principalmente no meu horário, sempre tem uma cara nova lá. O que acontece? Que a pessoa faz um mês, depois, ou 2 e desiste. Então, o nosso corpo, ele é preguiçoso. Isso é biológico. Nosso corpo sempre quer buscar o equilíbrio. Então, você imagina um cara que é sedentário, nunca fez exercício, aí o seu corpo tá ali, acostumadinho, tranquilo, de boa. Você pega e fala, não, vou treinar. Aí você chega na academia e treina. Aí no outro dia, todo dolorido, o corpo todo inflamado, né? Porque o treino são microlesões. O corpo todo inflamado, a cabeça vai pensar o quê? Não volta mais lá. Você vai me arrebentar pra quê? E aí é onde a pessoa acaba cedendo. Por isso que a pessoa tem que ter muita força de vontade, principalmente no início. Porque o nosso corpo, ele ia falar, não quero isso pra mim, não. É você lutando consigo mesmo. Com certeza. Por que tem pessoas que, fazendo o mesmo exercício, um evolui mais, outro menos? Qual que é a ciência? Aí é onde entra vários fatores. Genética, alimentação, suplementação. Porque assim, o treino que eu treino pode ser bom pra mim. Uhum. Você treinando o mesmo treino que eu, às vezes pra você não é bom. Aí é onde a gente tem que interpretar e entender a individualidade de cada um, pra poder eu fazer o melhor treino pra buscar o seu objetivo. Então, por isso que a gente vê muito hoje, muito. Eu acho que é o que mais se vê na academia. A pessoa vai no YouTube, vê o treino. Esse cara aqui é grande, eu vou fazer esse treino. Aí chega na academia, faz. Tá certo. Acha que tá fazendo, né? Porque não consegue fazer da mesma maneira. E aí fala que não dá resultado. Então... Para as pessoas que estão em casa, que sempre pensam, falar ano que vem eu vou fazer academia, eu vou mudar... sempre a gente fala assim que é 1 hora e pouco. Precisa mesmo de 1 hora para você ter um resultado satisfatório? Então, na realidade é assim. Eu sempre procuro partir do princípio seguinte. Do seguinte princípio. Uhum. Para quem não faz nada, pouco já é muita coisa. Então, sou sedentário, não faço nada. Começa 3 vezes na semana. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Começa. O que importa é você começar. Não importa o que você faça. Quantidade de tempo. Não importa. No começo sempre vai te dar resultado, porque você não faz nada. Se você, não digo nem academia. Vamos colocar, Denis, não gosto de academia, eu gosto de caminhar. Uma pessoa que não caminha, se ela regula a alimentação dela, e ela faz, vamos colocar aí 45 minutos de caminhada 3 vezes na semana, é óbvio que ela vai melhorar. No início, vai chegar no momento que o corpo dela vai adaptar. Aí você vai falar o que pra ela? Continua com a alimentação regrada, agora você vai continuar 3 vezes por semana, só que agora você vai caminhar meia hora e correr 15 minutos. E aí ela vai evoluindo até o ponto que a pessoa vai querer começar a evoluir mais. Aí ela fala, não, vou começar a fazer 5 vezes na semana. Ou então, vou correr 45 minutos. E aí é onde a pessoa vai começando a evoluir. Não adianta. O que causa muito a desistência também é a pessoa pegar e querer começar a mudar o estilo dela todo de uma vez.
ah não, vou fazer dieta, vou treinar, vou fazer tudo de uma vez. Não faz. É muito raro. Só se a pessoa tiver com o pé na cova. Porque normalmente acontece. Tipo assim, o médico fala ou você muda o estilo de vida ou você morre. Aí a pessoa muda da água pro vinho. Mas caso contrário, a pessoa vai manter ali 15 dias a 30 dias e acaba desistindo. Tem muita gente que não quer ir pra academia ou por falta de tempo. E as pessoas recorrem à tecnologia que nós estávamos falando aqui, que ela, cada vez mais ela está presente na vida das pessoas. Muita gente recorre a uns equipamentos eletrônicos que faz um movimento sozinho, esteira, ou coisa que faz massagem. Isso funciona. E às vezes a gente vê professor de educação física fazendo a propaganda. Me diz, o que isso resolve na vida da pessoa? Na realidade... Colchão que faz massagem. Na realidade não resolve em nada. É desculpa de preguiçoso. A esteira em casa, beleza, vai fazer sua caminhada ali. Agora esse negócio de eletroestimulação, a não ser que você vá num profissional, aí o profissional... Um massoterapeuta que usa os equipamentos. Isso, aí é outra situação. Fazendo no local... Aí é outra situação. Agora, a pessoa... Coloca em casa aquele negócio que fica posicionando um músculo ali. Aquilo ali é dinheiro jogado fora. Investe na sua academiazinha aí. Nutricionista também é muito importante. Que você vai ganhar muito mais tempo e perder menos dinheiro. Você falando em perder dinheiro, eu ouvi uma vez um crítico na área de educação física criticando esse projeto que a gente vê quase todos os municípios que é essas academias ao ar livre. Que disse que não resolve nada aquilo lá. O que você tem a dizer? Tem algum estudo feito em cima daquilo? Como é que é? Então, quem que implementou isso? Se tem algum estudo, eu nunca vi. Entra naquela questão que eu te falei de lógica de pra quem não faz nada, pouco é muita coisa. Mas só que eu vejo que essa academia é muito mais um ponto de vandalismo do que de utilização. Vejo pessoas usando, por exemplo, na frente do ginásio lá todos os dias, tanto de manhãzinha quanto final da tarde, tem umas senhorinhas usando lá, uns senhores. Só que eu penso que pelo valor do investimento que é feito na academia daquela, o custo-benefício é baixo. Compensava pagar uma mensalidade pro senhorzinho que tá com vontade numa academia. Compensava mais, por exemplo... Criar um programa, né? A prefeitura tem um programa a terceira idade. Os idosos vão lá, eles fazem vôlei, fazem alongamento, tudo certinho. Eu acho que seria mais proveitoso a prefeitura fazer algum tipo de licitação ou algum tipo de convênio com alguma academia. Vamos supor, faz a licitação, quem quiser participa, e aí a empresa que ganhar vai ter que ofertar o treinamento para essa população idosa. Eu acho que seria muito mais proveitoso e de um investimento e de um gasto muito menor do que fazer essas academias que ficam aí e muitas das vezes não são utilizadas, vira ponto de vandalismo. Não dá manutenção, às vezes. Não dá manutenção. E aí fica... Aí quebra e fica aquele negócio tudo enferrujado, feio. Você tem razão. Você também é técnico de futebol, né? Sim. Você se considera assim um autoritário, o colaborativo? Como é que é o seu jeito de treinar? Cara, eu sou bem rígido mesmo. Meus alunos sofrem um pouquinho. Só que é aquela questão que a gente conversou no começo, da personalidade da pessoa. Tem um momento de você ser rígido, de você ser autoritário, e tem um momento de você recuar um pouquinho e entender o lado humano da criança também. É óbvio que o treinamento que eu dou pro adolescente de 15 a 17 anos, a cobrança que eu tenho com ele não é a mesma que eu tenho com o menino de 10, 11 anos. Mas só que essa postura e essa autoridade desde pequeno para a criança também é importante. Eu vejo muitos casos de pais que quando leva a criança a primeira vez fica meio assustado da questão da autoridade. Tem a questão da disciplina também, Isso, da disciplina, que a gente vê muito nas artes marciais. Eu procuro levar um pouquinho dessa disciplina das artes marciais para dentro do futsal. Que é a mesma coisa, né? Competição, né? Tudo... Sim, porque a gente vê muitas vezes o pai e a mãe levam lá a primeira vez, se assusta um pouco. Aí quando passa um tempo, aí fala...
pô, meu filho tá mudando o comportamento. Meu filho tá escutando mais. Meu filho escuta mais você do que eu. Isso é o que eu mais escuto. Conversa com ele, por favor, porque ele escuta mais você do que eu. Mas igual na escola, o professor do casal físico é mais querido que os outros. Pior que é verdade. É que a parte mais recreativa que eles usam, o pensamento deles, a maioria das vezes, é recreativa, Sim. né? É estar lá só correndo. E aí, mas só que você, quando traz isso pro treinamento pra valer, você já não é mais só recreativo, né? Sim. É treinamento mesmo. Como que você organiza isso durante a semana? Como que são os treinos? Então, a gente tem as turmas de escolinha e de iniciação, que aí parte para um trabalho mais lúdico e mais de recreação. E a gente tem as turmas de competição, que são as turmas que a gente pega um pouquinho mais pesado. Aí eu tenho a turma de competição até de 10 e 11 anos, tem a turma de competição até 13 anos, até 15 e até 17. Então, com essas equipes de competição, o treinamento é um pouquinho mais puxado. Com as crianças que vão para poder aprender o esporte, para poder ver se identifica com o esporte, o treinamento já é diferente, é um pouquinho mais lúdico. Mas essas escolas sabem que o técnico ele tem que fazer vários tipos de papéis. Não é igual quando você tá num clube Sim. treinando. Tem profissional para todas as áreas, né? Sim. Na semana que antecede uma competição, por exemplo, você tem que trabalhar a questão da motivação. Você tem alguma técnica ou você continua sendo rígido do mesmo? A gente é tudo, na realidade. É roupeiro, é psicólogo, é assistente social, é tudo. Quando a gente... Na verdade, as crianças, elas veem a competição como a cereja do bolo, né? Todo mundo quer competir. E é na competição que a gente vê quem realmente leva jeito para ser atleta e quem vai ser somente um praticante do esporte. Porque tem diferença, né? O praticante, ele vai para se divertir. O atleta, ele não gosta de perder nem no par ou ímpar. Ele quer sempre estar buscando a vitória. E aí a gente sempre tem que buscar com que os alunos... Eu nunca busco, tipo assim, você tem que ser campeão, você tem que ganhar. Eu falo, competição passada a gente atuou de tal maneira. Agora a gente treinou para poder ser melhor do que a gente foi na última. E aí a gente tem que ter essa melhora no desempenho. O título ou não vai ser questão de consequência. E é nessa pegada que a gente vai trabalhando com eles. E geralmente os técnicos, né, que a gente conhece, todos eles já foram jogadores de futebol. Ele usa um pouco da vida prática dele, né, para inserir na parte... Mas é diferente, né? Sim. Você jogar bola e você comandar uma equipe. Existe alguma formação para ser técnico? Hoje, assim, no Brasil, esses técnicos profissionais ou qualquer tipo de técnico, ou é simplesmente usa da experiência? Não, existe. Hoje, além da faculdade de Educação Física, por exemplo, eu trabalho com futsal. A CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futsal, oferece cursos de licença de treinador em vários níveis, nível C, nível B, nível A. A própria CBF também oferece cursos. Os clubes profissionais também oferecem cursos. Até quem nunca jogou bola pode ser um técnico, então? Pode. É mais difícil em algumas situações, porque a vivência prática também é importante. Mas se só jogar fosse o principal... ferramenta para a pessoa ser um bom técnico, o Pelé tinha sido o melhor técnico do mundo. É verdade. Você pega os melhores técnicos, hoje normalmente são estudiosos. São ex-jogadores, porém estudiosos. A gente vê também os comentaristas, né? Sim. Pessoas que não têm contato nenhum com o futebol e um ótimo comentarista e dá umas ideias interessantes de técnica também, né? Com A certeza. gente observa muito isso. Nas viagens que você faz, que leva os seus competidores... Qual o momento assim, mais difícil? Como é que é essas viagens? Como que funciona? Qual que é a tensão? O momento antes jogo, pós-jogo? Como que funciona? Na realidade, essa parte da viagem, da competição, é a parte mais gostosa. O mais difícil é o treino, é o dia a dia. É o que eu sempre converso com eles no vestiário. Por exemplo, a minha equipe sub-17, a gente treina segunda e quarta, das 9 da noite às 10h30 da noite. E sábado, das 1 às 12h30. Porque a maioria desses meninos, eles trabalham. Então, para um menino que estuda, trabalha, para poder ele treinar 9 horas da noite, aí no sábado trabalha até meio-dia, ele ir treinar 1 hora da tarde é porque ele gosta muito. Porém, não é fácil.
Quando chega a hora da viagem e a hora da competição, é hora fácil. É a hora só de aproveitar. É o que eu sempre falo pra eles. Nas viagens, a gente vê muitas que as crianças, elas crescem muito nessas viagens. Porque, por exemplo, você pega um menino aí de 11, 12 anos. A mãe faz tudo pro menino. Aí você pega a primeira viagem, o menino, as coisas vai tudo bagunçado. No alojamento, roupa fora da mala, esquece coisa pra trás e tal e tal. E você vê, com o passar do tempo, o quanto o menino vai adquirindo responsabilidade com as coisas dele. É, porque ele tem que se virar, né? Ninguém Ele vai tem que fazer se por virar. ele, né? Isso aí tudo faz parte do processo. E aí, aconteceu algum momento assim difícil de você achar que vai perder e aí depois trazer a medalha? Como que foi? Conta algum momento assim que você achou bem interessante. Ano passado aconteceu um episódio em 2022. Foi 22? Eu não lembro se foi 22 ou se foi 21. A gente tinha um time excelente, excepcional. E aí fomos jogar uma competição ali em Juruena e todo mundo contava que a gente ia ser campeão. Aí chegou na final, a gente abriu 3-0, se eu não me engano. E aí deu um apagão nos meninos. Levaram o 3-1. Aí voltamos pro segundo tempo. Levaram o 3-2. Aí fizemos 4-2. Os meninos deram conta de levar o empate. E a gente perdeu o jogo nos pênaltis. Aí, beleza. Aí, ano passado, a gente foi nessa mesma competição, contra a mesma equipe. Abrimos o mesmo resultado. O 3-1. Lascou, vai vir de novo. Aí, de novo, levamos o 3-2. E aí, aquela pressão. No último lance, levamos empate. Eu pensei, não é possível, a gente ia perder de novo. E era o cara. mesmo jogador? Não, era a geração mais nova. Ah, tá. Ah, mas pra você... Mas pra mim, falei, caramba, cara, a gente ia perder de novo esse negócio. Aí nos pênaltis, dessa vez a gente ganhou. Mas, cara, você é a emoção. ufa. Desde 2022 que eu não assisto uma disputa de pênalti. Quando tem a disputa, eu fico lá no fundo da quadra de costa. Porque eu não dou conta. Quando você tá jogando, eu até brinco com os meus colegas que jogam comigo no adulto, que são normalmente que jogaram comigo quando era mais novo. É muito mais fácil você jogar do que você ser técnico. Porque quando você tá jogando, você tem ali a opção de resolver. Aham. Quando você é técnico, Não tem. você vai passar informação pra poder ver se não vai... Principalmente que você que ainda joga futebol, dá vontade de entrar lá. Aí você passa a informação, aí você fala, você vai pra direita, a mina vai pra esquerda. Você fala, ó, você tem que fechar o meio. Aí a mina abre o meio. Aí é onde você vai aprendendo a lidar e... E cobrança de pênalti no salão é difícil, É né? complicado. Não é igual de campo, né? De campo, se acontece o goleiro não conseguir pegar, a gente sabe que é o tamanho do Sim. gol, e a distância. E agora, do futebol de salão, toda hora que você pega um goleiro meio bruto, Grande, aí complica. é difícil, tem que ter muita técnica, né? Aí é onde que entra a parte de treinamento, né? Sim. Porque não é só força. Não... E a gente treina muito essa parte. Só que nessa hora do jogo, o psicológico também conta muito, né? E as regras de futebol de salão, ela mudou muito? Porque na época, quando eu brincava, né? Uma regra era um tipo de regra, hoje é diferente. Não podia fazer gol dentro da área. Então, na realidade... O tempo ele não era travado, né? Hoje... Então, o futsal, ele muda bastante a regra. Hoje, por exemplo, você tem 2 tempos de 20, cronometrado. É jogado, né? É jogado. Um jogo que é 40 minutos, dura aí 1h20, 1h40. Sempre muda muito a questão da regra dos goleiros. Uma hora só pode pegar no campo de ataque de novo a bola, outra hora... Toda hora muda. Mas agora acho que deu uma ajustadinha e já faz aí 2 anos que não muda muita coisa. Uhum. Vamos falar sobre o projeto Gol de Letra. Quem que idealizou esse projeto? Quem que participa? Qual o critério usado aí para o jovem participar? Como funciona? Então, na realidade, esse projeto, ele iniciou em 2018. A gente começou as escolinhas de futsal e futebol de campo. E aí, na época, teve um portal, que eu não me recordo o nome, que veio fazer entrevista com a gente aqui. E aí, ele fez a entrevista com a gente, fez a matériazinha e tal, bacana. Aí ele perguntou, qual o nome do projeto? Daí eu olhei pra cara do Evandro e falei, não sei.
Aí o Evandro falou, também não sei. Daí ele falou, então vocês pensem um nome e me enviem, que daí eu vou colocar na reportagem. Daí eu conversei com o Evandro, a gente ficou pensando, daí o Evandro falou, Projeto Gol de Letra. Aí eu falei, pô, bacana. Aí foi onde ficou esse nome. E essa parte de quem pode ou quem não pode fazer até hoje é a mesma. A criança, independente se ela estuda na rede pública, na rede municipal, estadual, particular, ela tem direito de participar. Desde que seja no seu contraturno escolar, né? Então, a criança que estuda de manhã, treina à tarde. Quem estuda à tarde, treina de manhã. E tem os treinos noturnos também agora. E é aberto para todos. Aí a gente tem as turmas de escolinha e de iniciação e as turmas de competição. Uhum. Então, a criançada tá liberada para todo mundo Sim. participar. Hoje a gente atende aí por volta de 250 a 300 crianças. Bastante, né? É bastante importante essas crianças estar envolvido com a prática do Com certeza. esporte, né? Tinha que ter projeto em outros projetos. A gente vê também, tem projeto de judô, né? Sim. As criançadas estão começando... Hoje a prefeitura ela disponibiliza o projeto de futsal, o projeto de basquetebol, o voleibol, o judô, karatê. Esses são esses 5, eu acho. Então fica em casa porque quer, né? É, fica em casa porque quer. Tem bastante projeto. Você começou a empreender no sentido fit, né? Que é a academia, bem num período difícil. Na época da... Na realidade foi uma oportunidade que eu falo. Como que foi essa ideia de você falar assim, escolher bem no início da pandemia empreender na academia que realmente precisava da presença das pessoas, que não dá pra fazer online, né? Essa vinda da academia, cara, ela me provou muita coisa. Na época da faculdade, eu só tinha olhos pra parte esportiva, futsal, futebol, é o que eu quero aprender. Aí vinha outras áreas, não, isso daí eu não quero nem ver. Mas aí eu estudava, né? Ali foi o tapa na minha cara, tipo assim, porque eu falava assim, nunca que eu vou trabalhar com academia, nunca eu vou ter uma academia. Aí, o que aconteceu? A pandemia veio. E na época que eu vim embora pra Liponã de volta, eu trabalhava como MEI. Era um prestador de serviço da prefeitura. Quando veio a pandemia, que teve que fechar tudo, primeira coisa que a gestão da época fez foi o quê? Rompeu o contrato. Que não tinha o que fazer, né? Que não tinha o que fazer, tava todo mundo tendo que ficar em casa. Tinha que fazer online, né? Ficar lá no videozinho. Aí romperam meu contrato e eu fiquei desempregado. Só lascou. Aí falei, lascou. Aí foi onde apareceu uma oportunidade de um conhecido meu que tava vendendo academia lá de Juína. Ele tinha academia já fazia acho que 10 anos. E aí tava vendendo. E aí... Ia fechar mesmo, falou, vou vender, achar um que tenha coragem. Aí eu peguei, na cara e na coragem, negociei a academia sem ter R$1. E aí eu montei a academia na Conselvan primeiro. Eu montei a academia, agora vai fazer 4 anos, acho que foi dia 13 de agosto de 2021. Bem no início da... Bem no início. Aí eu montei a academia na Conselvan. Mas você foi pra lá, pra Conselvan. Aí eu fui pra lá. Aí eu morei lá agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí esses 5 meses a academia tava indo bem, tava dando certo. Só que na Conselvan o público na época ainda era muito inconstante. Começava um mês, parava. O povo que mora lá vai muito pra Rondônia. Às vezes fazia um mês, aí ia pra Rondônia, ficava 2 meses, aí voltava. E aí ficava nessa. E aí, por coincidência, começo de 2022, eu tinha feito concurso da prefeitura, em 2019. E eu nem lembrava desse concurso mais. Eu tinha feito e passado. Isso. Só que nem contava que ia ser chamado, nem lembrava do que tinha feito a prova. E aí, em março de 2022, me chamaram pro concurso. Aí foi aonde eu voltei pra cá. E... pra ser bem sincero, na época que eu voltei pra cá, que eu assumi o concurso, se tivesse aparecido um comprador, eu tinha vendido. Porque, tipo assim, na época eu não tinha aquela vontade de ter academia. Aí, pra poder eu não perder tudo aquilo que foi investido, eu peguei e montei a academia no fundo do Posto Paraná. Lá no Jardim Paraná.
pequenininha. Tinha 58 metros quadrados, se não me engano. Uhum. Só academia e um banheiro. Aí fiquei lá mais ou menos um ano. Um ano e pouquinho. Aí ano passado surgiu a oportunidade de eu aumentar. Eu fui comprando alguns aparelhos novos e tudo mais. E aí mudei pra Frente Boa Esperança. E aí aumentei pra 100 metros quadrados. Mas mesmo esquema. Só academia e um banheirinho. Aí... beleza. Fiquei lá um ano, as coisas melhorando e tal, melhorando. Aí o Pablo, que é um amigo meu, que estudou comigo na escola, que é arquiteto hoje, ele treina lá com a gente. Eu cheguei nele brincando e falei bem assim: ô Pablo, você não tem um barracão pra mim alugar, não? Aí ele: ué, por quê? Eu falei bem assim: não, se eu tiver um ponto maior, eu quero. Daí ele: mas você tá querendo aumentar a academia? Eu falei: não, querer eu não quero não, mas se aparecer uma oportunidade, a gente tá pra negócio, né? Aí ele falou: cara, eu acho que aquele prédio que era o mercado Dois Irmãos, lá perto da escola Maria Luísa, eles estão alugando, eu acho. Aí eu peguei e procurei eles só por procurar. Aí foi onde apareceu a oportunidade de aumentar mais. E aí agora, graças a Deus, consegui investir em mais maquinários. E aí hoje, quase 4 anos depois, lá onde eu tô agora, é 420 metros quadrados. Ah, expandiu bastante, tá, academia? Com Como que tá a participação do povo, o pessoal? Cara, melhorou muito, melhorou muito. A nossa carteira, nossa clientela mais que dobrou. Os alunos estão procurando bastante lá, graças a Deus. Inclusive, essa hora ela vai estar aberta. Uhum. Melhorou muito, cara. Graças a Deus as coisas vêm dando certo. A gente vem trabalhando certinho, vem procurando fazer o melhor que a gente Qual pode. que é o nome da academia lá? Academia Elite do Corpo. Próximo ali a... Elite do Corpo. Isso. Próximo ali a Escola Maria Luísa. Bacana. E você tem alguma meta de curto, longo prazo? Qual que é os seus planos, assim? Tipo o Smart Fit, já viu falar, né? Do Corona? Sim. Não. Cara, pra te falar bem a verdade, eu não coloco meta nas coisas. Eu procuro trabalhar certinho e quitar as contas e deixar as coisas indo acontecer. Porque se eu te falar que 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu montei lá no Jardim Paraná, eu tinha essa ambição de passar de 58 metros quadrados para 420 metros quadrados, eu não tinha essa ambição e nem essa meta. E as coisas foram acontecendo da maneira tão natural que hoje eu não coloco uma meta assim. É óbvio que eu quero cada dia melhorar mais, cada dia buscar coisas novas, melhorar a estrutura. E devagarzinho a gente vai melhorando. Mas só que falar que eu tenho uma meta assim, hoje eu não tenho. E sobre porte de academia ou de rede de academia, essa ambição eu não tenho. Eu penso que eu mantendo o meu trabalho com as crianças em meio período, que são as 25 horas, e mantendo o trabalho na academia certinho, as coisas vão dar certo. Bacana. Então vamos deixar aí pro garotão que tá estudando e que pega a sua história de vida, né? Que você fazendo as coisas certas, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu percebi que ao longo da nossa conversa aqui, as coisas aconteceram na sua vida assim, sem você pressionar. Sim. Fazendo a coisa certa, tentando fazer as coisas certas, né? Corrigindo a coisa errada, que a vida da gente é feita assim, né? Sim. Os erros a gente vai lá e conserta. E você que deixasse uma mensagem para o garoto que tá lá, que tá pensando e tá preocupado da vida, o que ele tem que fazer para dar certo? Você saiu fora do município, voltou, a cidade te abraçou e hoje você desenvolve projetos maravilhosos aí na cidade. Então, graças a Deus, cara, eu sou uma pessoa que eu não tenho inimizade e nem aquela disputa com ninguém. Se você pegar, ó, a Nil, que é da academia ali, a antiga academia do Biri. Eu trabalhei com ela, tenho uma ótima convivência com ela. Se você pegar o Vainer e o Valdinei, que são os donos da Total Fitness, eu trabalhei para eles um tempo na academia, quando eu voltei para cá também. Tenho uma ótima relação com eles.
A Mari, que tem o QG lá em cima, que trabalha com funcional, também tem uma ótima relação com ela. O Jobson é meu amigo de infância, jogou bola comigo também antes de ir pro basquete, que é o dono da Starfit. Às vezes eu tenho que tomar alguma decisão em relação ao meu negócio, eu sento com o Jobson e converso às vezes, sendo que ele é meu concorrente na teoria. Porque assim, eu penso que tem espaço para todo mundo. Faz seu trabalho direitinho, não precisa denegrir a imagem de ninguém, você não precisa estar falando mal de ninguém para poder você sobressair, você melhorar. E a respeito disso aí que você me perguntou, das coisas acontecerem naturalmente na minha vida, graças a Deus, cara, minha mãe sempre conversou muito comigo. E ela sempre me falava assim: meu filho, sempre busque viver bem. Não busque, eu quero ser muito rico, eu quero ter muito dinheiro, porque daí você vai passar a vida todinha buscando esse dinheiro e quando chegar no final da sua vida você fez o quê? Você aproveitou o quê? Então hoje, por exemplo, minha mãe é professora da rede pública, tanto do ensino municipal quanto do ensino estadual. Ela viaja 2 vezes por ano, ela tem a sua casa própria, ela tem o seu carro bom para poder viajar de carro porque ela ama viajar de carro. Pra que eu vou querer uma vida melhor do que essa? A pessoa vive, ela trabalha, conquista o seu dinheiro, que também é importante. Porém, quando a gente só busca o dinheiro, a gente deixa de fazer o principal, que é viver a vida. E dinheiro é consequência do bom trabalho, né? Com certeza. A remuneração, o dinheiro que tem, tudo é consequência do bom trabalho. Pois é, gente, nós falamos aqui com Denis Nunes de Sá, que tem um pouco de nordestino. E veio aqui para a região do estado de Mato Grosso, está aí desenvolvendo um ótimo trabalho. Espero que você continue aí desenvolvendo esse trabalho, que a criançada, daqui a uns 10, 20 anos, você seja um exemplo de pessoa para eles, com certeza. E vão desenvolver também, vão ser grandes cidadãos que vai estar colaborando aí com o nosso Brasil. Amém. Se Deus quiser, isso aí vai acontecer. Quero agradecer aqui a Claudemira, que esteve com a gente aqui nesse bate-papo, com o Denis. Quero agradecer o Webnet Internet e também a BitPoint, que esteve comigo aqui, podcast. Pode contar tudo. Volta na próxima semana. Um beijo do Zé Gomes. Valeu. Valeu.